Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Gostaria de ler nesta noite um texto de João, capítulo 20, a partir do verso 24, e vamos ler até o verso 29. Então, João, capítulo 20, e 24 até 29. Fala assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Esse é o texto da palavra de Deus, no qual vamos pensar nesta noite, meus queridos. Imaginemos que nós estamos no domingo em que Jesus apareceu pela segunda vez aos discípulos. Olhando para os 2 domingos anteriores, diríamos o seguinte: no domingo retrasado, Jesus entrou em Jerusalém para a sua última semana de vida. No domingo passado, Jesus ressuscitou. Hoje, Jesus aparece aos discípulos pela segunda vez e dá atenção especial a Tomé, incrédulo com relação à ressurreição do Senhor. Por conta desses 6 versículos de João, Tomé é taxado na igreja de discípulo incrédulo. Este é o título dado aos versos 24 e 25 que nós lemos há pouco. Mas que tal compararmos a incredulidade de Tomé com a dos seus companheiros discípulos sobre a ressurreição de Jesus? Vamos verificar que a incredulidade não foi exclusiva de Tomé. Notem, por exemplo, como os discípulos reagiram à notícia de Maria Madalena e suas amigas. Marcos 16, verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela quem? Maria Madalena, não acreditaram. Lucas 24, verso 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Marcos conta que outros 2 discípulos desconhecidos depararam com Jesus ressuscitado a caminho de Emaús e que ambos notificaram os discípulos. Porém, a disposição geral para a incredulidade parece não ter sido alterada. Marcos 16, 13, fala assim: E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Talvez essas citações dos evangelhos ainda não convenceram os irmãos da injustiça de se culpar apenas Tomé por incredulidade com relação à ressurreição de Jesus. Consideremos então as próprias palavras do Mestre aos discípulos e seu aparecimento naquela tarde de domingo da sua ressurreição. Está lá em Marcos 16, verso 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa e censurou-lhes. Primeiro, a incredulidade. Segundo, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Assim, não há dúvida de que todos os discípulos manifestaram disposição em não acreditar nos relatos da ressurreição de Jesus.
só vieram a crer quando o Senhor, primeiro, apareceu a eles no lugar onde estavam escondidos. Em segundo lugar, pediu para que olhassem suas mãos e pés. Em terceiro lugar, tocassem nele. E em quarto lugar, comer um peixe assado diante deles. Tomé desejava, para crer que Jesus estava vivo, exatamente o que Jesus ofereceu aos discípulos na sua primeira aparição: ver os sinais dos cravos e tocar neles. Ele queria uma experiência pessoal e teve. Vejamos com mais atenção os versos 27 a 29 para extrair algumas verdades na conversa entre Jesus e Tomé, agora presente. Nós, meus queridos, muitas vezes ausente do contato com o Senhor Jesus, da presença dele em nossas vidas, tantas vezes em função das crises que passamos, nos ausentamos dele, ao invés de nos aproximarmos. Então, deixe-me falar nesta noite, meus queridos, a respeito dos crentes presentes. Os crentes presentes. E Tomé é para nós um exemplo disso. Então, a primeira verdade que a gente encontra nesse texto é que o crente presente, Jesus exorta. O verso 27 fala o seguinte: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, por uma semana inteira, viveu na incredulidade. Os discípulos e as mulheres devem ter passado aquela semana tentando convencer Tomé a crer que o Senhor estava vivo. Mas ele queria a mesma experiência que os outros tiveram, ver e tocar em Jesus. Parte dessa experiência teve no segundo encontro de Jesus com seus discípulos. Tomé viu Jesus. E ouviu dele uma exortação: não sejas incrédulo, mas crente. Muitas vezes, por conta de problemas os mais diversos, a credulidade toma a credulidade sobre alguns aspectos da fé cristã assolar nossas vidas. Tomé tinha um problema em crer na ressurreição de Jesus, em crer que ele estava vivo. O povo de Deus tem problema, às vezes ou outra, em crer no poder da oração, no Deus presente, na salvação eterna, no amor e cuidado de Deus, na Bíblia como inspirada por Deus, na suficiência de Jesus para nos salvar e outros aspectos da vida cristã. O Senhor o exorta, irmãos, a crer no poder dele para ressuscitar e fazer muito mais do que vocês podem imaginar. Esta é a primeira verdade, meus queridos. A segunda verdade do texto é que o crente presente faz sua pública confissão de fé. No verso 28, Tomé fala assim a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Depois da exortação, Tomé exprime seu testemunho sobre a divindade de Cristo, que é o último que João registra no seu evangelho. É estimulante saber que Deus se interessou pessoalmente e se preocupou com Tomé incrédulo. Jesus mostrou o desejo de fortalecer a fé de Tomé e de incluí-lo nas bênçãos reservadas a seus eleitos. Tomé faz uma profissão aberta da sua fé diante daqueles que tinham testemunhado a sua incredulidade. Ele diz: está Cristo, e nós devemos interpretar isto assim: tu és meu Senhor e meu Deus. Ou, falando a seus irmãos, você pode dizer o seguinte: este é o meu Senhor, é o meu Deus. Nós aceitamos Cristo como Senhor nosso e Deus nosso. Devemos ir até Ele e dizer isto a Ele e oferecer-lhe nossa rendição espontânea à sua divindade. Devemos, meus queridos. Tomé fala com um afeto ardente, como alguém que se apossou de Cristo com toda a sua força. Senhor meu, Deus meu. Em terceiro lugar, meus queridos, o Tomé presente ouve
O crente presente ouve de Jesus elogio aos que creem sem ver. O verso 29 diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Não devemos invejar Tomé e os demais discípulos que andaram fisicamente com Jesus. Nós também podemos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas hoje. Foi justamente por isso que João escreveu este evangelho, para que as pessoas de todas as eras soubessem que Jesus é Deus e que a fé em Cristo traz vida eterna, embora não o vejamos. Aqueles que creem assim são elogiados por Jesus, são bem-aventurados, são felizes. Sem dúvida, foi uma bênção aos primeiros cristãos verem seu Senhor e saber que ele estava vivo e vive para todo sempre. Mas não foi isso que os salvou. Não foram salvos porque viram, mas foram salvos porque creram. O evangelho todo de João enfatiza a fé e faz cerca de 100 referências à fé na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, Cristo é mais visível fisicamente, de modo que não podemos contemplá-lo. Porém, o registro bíblico dos fatos envolvendo Jesus está à nossa disposição. E é tudo o que precisamos para crer. Tudo isso aponta para a conclusão de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Salvador do mundo em que devemos crer sem ver. Para concluir, meus queridos, a experiência de Tomé é uma ótima lição para que não deixemos de nos encontrar com o povo de Deus no dia do Senhor. Uma vez que Tomé não estava presente no dia da ressurreição, perdeu a oportunidade de ver Jesus Cristo, de ouvir suas palavras de paz e de receber a sua comissão e sua dádiva de vida espiritual. Teve de suportar uma semana de incredulidade, na qual podia ter experimentado alegria e paz. Quando nos sentimos tentados a não ir à igreja, devemos nos lembrar de Tomé, pois não sabemos que bênçãos espirituais perderemos se ficarmos em casa. No entanto, é preciso dar crédito a Tomé presente na reunião da semana seguinte. Os outros discípulos contaram a ele como tinham visto as mãos e o lado de Jesus. De modo que Tomé usou isso como teste. Tomé havia testemunhado Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim e Lázaro. Então, por que questionou a ressurreição do próprio Cristo? Ainda assim, quis ver para crer. Jesus assim exorta-nos, crentes presentes, a crer segundo a sua palavra inspirada. Diante da sua exortação, encontraremos na sua palavra força e segurança para confessar, como crentes presentes, que Jesus é Deus eterno, nosso Salvador, e que seremos elogiados como felizes por crer no Cristo vivo sem que o vejamos. Basta sermos crentes presentes. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Amém.